Você abrisse a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, na carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 31. Se você encontrou aí, você diz amém. Quem não encontrou, fala misericórdia. E vai encontrando, viu, gente? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu queria te convidar para mais uma vez você ficar de pé, para juntos nós fazermos a leitura bíblica. Ficamos de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 18 a 31. Vamos juntos fazer essa leitura? De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que nós lemos agora, que ela é viva e que ela é eficaz. E nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, vem cortar o nosso coração. E nos ajude, ó Pai, a ter um coração como uma terra fértil. Uma terra que realmente vai ouvir esta palavra e vai receber esta semente. Uma terra, ó Deus, não dura, mas uma terra sensível àquilo que o Senhor deseja produzir em nós. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
Antes, queria dar um aviso aqui, os pais dos bebês de até 2 anos, nós temos o berçário disponível neste momento, né? Então, se você tiver bebês de até 2 anos, que ainda estão aqui no auditório, você pode ir com eles agora para o nosso berçário, que nós temos uma equipe lá para te apoiar nesse momento. Queridos, esta palavra é uma palavra muito linda. Pensando num mês de aniversário, num dia em que nós estamos celebrando o nosso aniversário, a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi sobre sermos firmes e constantes. E quando eu penso em firmeza e constância, o texto de Coríntios é uma carta de Paulo escrevendo para esses irmãos. Paulo estava em Éfeso, e só para vocês entenderem o contexto, Paulo havia fundado essa igreja 50 anos depois de Cristo. Ele fundou na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele estava ainda morando ali na casa de Áquila e de Priscila, né? Todos sabem dessa história. Paulo ainda estava ali morando na casa de Áquila e de Priscila, e ele saiu para uma dessas viagens missionárias, chegou ali na cidade de Corinto, ficou 18 meses, e estabeleceu essa igreja. E Paulo, como um excelente implantador de igreja, né, queridos, ele deixou ali estabelecido uma liderança, ele deixou ali constituído uma igreja, ele deixou ali todos os ensinamentos que ele já havia recebido. Só que a gente precisa entender, queridos, quando a gente olha para essas cartas de Paulo, e muitas vezes a gente pensa que são cartas muito simples, dirigidas a um contexto tão diferente da gente. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas os tempos em que a gente vive hoje são tempos muito mais difíceis, pastor. O tempo em que essa igreja estava ali era um tempo muito mais tranquilo. Mas eu queria te contextualizar. Nós estamos falando de uma cidade que naquela época existia uma população estimada de 650 mil pessoas. A cidade de Corinto era uma cidade onde tinha um grande comércio. Existiam ali romanos, gregos, orientais. Cerca de 250 mil pessoas eram livres e 400 mil pessoas eram escravos. Aquela cidade também era a cidade onde existiam 12 grandes templos de adoração a outros deuses. Aquela cidade era uma cidade que se orgulhava de ser a cidade onde a Afrodite, a deusa do amor, ela tinha um templo em pleno funcionamento, não somente para visitas históricas, onde mais de 1000 mulheres eram oferecidas ali anualmente, sexualmente, naquele lugar. Um centro cultural, comercial, mas também um centro de comércio, de debates, de cultura. E Paulo, quando chegou naquela cidade ali, estabeleceu uma igreja de casa em casa. E é muito interessante a gente pensar que apesar dele ter compartilhado do Evangelho de Jesus numa cidade tão intelectual, tão conhecida, com tanta gente rica, não foram essas pessoas quem acolheram Paulo no seu ministério, pelo menos na cidade de Corinto. Em outras cidades sim, nós vemos quando Paulo fala que muitos homens nobres, da alta classe, abriram as suas portas, mas na cidade de Corinto não. Foram pessoas muito simples. E Paulo faz aqui uma orientação muito específica sobre a santificação progressiva, ou seja, queridos, aquilo que Deus começou em vocês, tenham plena consciência de que Ele está desenvolvendo todos os dias. Portanto, sejam firmes e constantes naquilo que Deus começou a fazer em vocês. E é muito legal a gente pensar, porque naquela carta, Paulo ele fala sobre casamento, ele fala sobre briga entre irmãos, ele fala sobre festas idólatras, ele fala sobre frouxidão moral, ele fala sobre a ceia do Senhor que nós vamos celebrar aqui nessa noite, ele fala sobre disputas nos tribunais, ele fala sobre irmãos que estão tomando a ceia do Senhor de uma forma desordenada, desrespeitosa naquele momento. E quando nós olhamos, nós falamos, Deus, essa carta é uma carta tão atual,
porque ela fala de brigas, de relacionamentos, ela fala sobre permanecermos firmes na obra do Senhor, ela fala sobre casamentos, ela fala sobre criação de filhos, ela fala daquilo que nós estamos vivendo hoje aqui como igreja, completando 37 anos de testemunho aqui em Jardim Camburi. E quando eu penso nesses dois princípios que Deus colocou no meu coração, firmeza. Quando nós chegamos aos nossos 37 anos, queridos, nós não somos mais bebês. Nós somos mais bebês espirituais. Quem tem 37 anos aí, levante a mão. Quem tem? Não tem ninguém com 37 anos, gente? Tem, né? Tem. Yara, você tem 37, querida? Que legal. Você também, Lucas? Você é mais novo? Você é mais novo? Ó, ela pediu para fazer assim, ó. Normalmente quando o homem é mais velho, né, a mulher pede para ficar quietinha, né, Sandra? 37 anos é uma idade da maturidade, onde a pessoa já viveu muita coisa, muitas experiências. E os valores que nos ajudam a permanecer firmes e constantes, eles precisam ter uma base espiritual, bíblica, muito segura. E é sobre isso que eu queria compartilhar, em 3 princípios. Mas antes de entrarmos nesses 3 princípios, o que é firme, queridos? Firme é aquele que está seguro, fixo, que não cede com facilidade, é aquele que é resistente. E o que é constante? É a qualidade daquele que não falta a nenhuma tarefa, é aquele assíduo, persistente, aquele que tem continuidade, estabilidade, lealdade. Quando nós falamos de uma igreja, quando nós falamos daquilo que Deus nos chamou, nós estamos falando que Ele nos chamou para nós sermos firmes, ou seja, seguros, fixos, estáveis, leais, aquilo que Ele nos chamou. E pensando aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o primeiro princípio, e aí eu gostaria de pedir à equipe que possa projetar, o primeiro princípio que nós lemos aqui nesta carta é que a palavra da cruz é o poder de Deus que produz em nós firmeza e constância. E olha só que lindo esse texto aqui, do versículo 18 e versículo 19. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Queridos, o Evangelho não tem a capacidade apenas de instruir e de educar, mas o poder, o dunamis, de transformar a alma de qualquer ser humano, tornando-o santo em Cristo Jesus, por meio de uma ação contínua do Espírito Santo. Eu quero ler, para que você possa entender isso mais uma vez. O Evangelho não tem só a capacidade de instruir uma pessoa, mas ele tem o poder, o dunamis de Deus, para transformar a alma dessa pessoa, tornando santo em Cristo, por meio de uma ação que vem sendo contínua. Além da própria mensagem da cruz, queridos, além da própria mensagem da cruz que aqueles irmãos estavam ali compartilhando, porque quando você pensa de um contexto numa cidade, em que as pessoas entendiam que para eles receberem um favor de um Deus, eles precisariam se sacrificar. Eu estou falando, queridos, de mulheres que se entregavam sexualmente a centenas de homens, entendendo que fazendo aquilo elas teriam um favor de Deus. Eu estou falando aqui, queridos, de mães, de pessoas que entregavam seus filhos como adoração a um Deus, e essa criança era sacrificada, e ela entendia que aquele sacrifício era o favor, era a forma como ela estaria recebendo a graça de Deus. E aí chega um homem, um judeu, que diz que um belo dia, na estrada de Damasco, ele veio uma forte luz, e essa luz chegou aos seus olhos, e a partir daquele dia ele teve um encontro real com Deus, e ele diz o seguinte: pois pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie por ela.
Ele está dizendo, não precisa fazer mais nenhum sacrifício, o que você precisa fazer é reconhecer que Jesus te ama, que Ele morreu por você, e que Ele ressuscitou, e pela graça você é salvo, mediante a fé em Jesus. Aleluia! Paulo deu nó na cabeça de todo mundo. Paulo deu nó na cabeça de todo mundo, porque uma cultura onde a gente entende que eu preciso fazer algo, eu preciso ler livros, eu preciso obter conhecimento, eu preciso sacrificar a minha alma, eu preciso sacrificar o meu corpo, porque se eu exercer tudo isso, eu vou obter um favor de algo transcendente, de uma luz. Queridos, é por isso que Paulo está dizendo que o Evangelho é loucura. E todas as vezes que a gente tenta complicar aquilo que nós recebemos como testemunhas de Jesus, nós vamos para esse lado de tentar aquilo que não é possível explicar. Não é possível explicar o amor de Deus. Não é possível explicar o amor de um Deus que entregou o seu único filho por mim e por você. Não é possível. Isso é a loucura que Paulo está dizendo aqui. E todas as vezes, queridos, que a gente perde a oportunidade de falar dessa palavra da cruz, dessa palavra que vai produzir no nosso coração essa firmeza e essa constância, essa palavra que vai produzir em nós o dunamis, o poder de Deus, que vai transformar a vida de uma pessoa. Todas as vezes que a gente acha que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento, e é por isso que Paulo está falando para esses irmãos, ele está falando o seguinte, olha, de uma forma muito educada, né? Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, de todo mundo que mora aqui em Corinto, gente, vocês são os mais burrinhos aqui, gente. Tem gente muito mais sábia do que vocês, muito mais inteligente do que vocês, tem muito mais currículo que vocês, tem mestrado, doutorado, pós-doc, faz tudo que vocês. Corinto era uma cidade muito intelectual, gente, só para vocês entenderem, naquela época, eles tinham um teatro com capacidade de 20 mil pessoas, 20 mil pessoas, era uma cidade extremamente intelectual. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha queridos, se você tentar competir, falando do amor de Deus para essas pessoas, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, você vai sair derrotado. Mas todas as vezes que você entender que a mensagem da cruz é uma loucura, e que o nosso papel é simplesmente transmitir essa mensagem, o poder de Deus é quem vai agir na vida da pessoa. No versículo 19, quando ele fala, né, pois eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Queridos, a caminhada cristã saudável, diante das perguntas e das angústias, não se dá apenas por argumentações e vãs filosofias, mas por poder de Deus e dependência do Espírito Santo. A nossa caminhada cristã, queridos, é muito bom você se aprofundar em conhecimento, em sabedoria. Isso é essencial sim, para que você não seja levado por ventos de doutrinas, mas sem o poder de Deus, sem o dunamis, isso se torna passageiro, isso se torna banal, e o que vai te levar a esse lugar do dunamis, é sempre você entender a mensagem da cruz de Jesus. Todas as vezes em que você estiver ali triste, desanimado, traga ao seu pensamento o motivo pelo qual você está no caminho. O motivo pelo qual você está no caminho não é para você ser membro da PIBJC, não é para você ser membro de um ministério, não é para você estar aqui todos os domingos, não é para você cumprir obrigações religiosas, mas é para você caminhar dia a dia por aquele que morreu por você, Jesus Cristo. É isso, é isso. E todas as vezes que eu estou triste, todas as vezes em que eu não me sinto amado, todas as vezes em que bate aquela deprê, às vezes, né, que isso é comum com todos, queridos. Todo mundo sente isso, tá bom?
Você acha que pastor é blindado? Não, todos nós sentimos. Eu dobro os meus joelhos, eu fecho os meus olhos e eu falo: Jesus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado porque eu fui resgatado de uma manifestação de um amor que dividiu a história no meio. O Senhor dividiu a história no meio, eu quero reconhecer isso nessa noite. Todas as vezes em que eu fico procurando aplausos de homens, ó Deus, e eu não obtenho o resultado que a minha alma deseja, ó. Todas as vezes em que eu fico na expectativa do homem, ó Deus, eu saio e eu perco, ó Deus, o foco. Eu saio do lugar do encontro, ó Deus, e eu perco a oportunidade de desfrutar da tua presença. Então, eu quero voltar para cá, onde eu sei que a mensagem da cruz é o que me mantém de pé, em nome de Jesus. É isso, queridos. É a mensagem da cruz. A sua caminhada cristã, queridos, a caminhada cristã saudável, diante das suas perguntas, das suas dúvidas, das suas angústias que você tem, não vai se dar apenas com as filosofias e com as vãs questões, mas numa vida de dependência e de poder de Deus. Segundo princípio aqui, versículo 26, nós não lemos aqui, nós lemos aqui, né, no versículo 26, 1 Coríntios 1, capítulo 26, diz o seguinte: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. É isso que Paulo está dizendo. Ele falou assim: olha, vocês não eram, né, a cereja do bolo. Poucos de vocês eram pessoas nobres, que pelo status de vocês, vocês poderiam receber algum favor. Mas o que nós entendemos aqui, que é o segundo princípio, somos chamados e vocacionados à firmeza e à constância. Queridos, aleluia, glória a Deus. Amém. Nós somos chamados a essa firmeza e a essa constância. E quando nós entendemos aqui a palavra vocação, ela é um termo derivado do latim que significa chamados. É um termo derivado do latim vocare, que significa chamados, ou seja, é uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva um indivíduo a exercer uma determinada carreira ou uma determinada profissão. Ou seja, você foi chamado por Deus. Além de Jesus ter morrido na cruz, te resgatou, você foi chamado por Ele para uma vida de santidade. Alguém que entende a sua vocação a uma determinada carreira, se dedica para aquilo. Quando você entende que você é vocacionado para aquilo, para uma determinada carreira, você vai se aperfeiçoando, você vai buscando, você vai desejando viver cada vez mais aquilo para o qual você foi chamado. E é isso que Deus nos fala, quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós entendemos que a salvação é pela graça, mas precisamos entender que é uma porta de entrada para um caminho que nos convida a uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque quando você entende o que é a graça, que é um favor imerecido, que é dado por Deus para mim e para você, mas ela não é de graça, e ela não pode ser desprezada. Eu desprezo a graça quando eu não caminho num caminho de santidade. Eu desprezo a graça quando eu não entendo o sacrifício. Quando eu não entendo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu desprezo a graça quando eu não entendo o que Jesus fez por mim. Não é para que eu vá me deleitando no pecado todos os dias. Quando eu não entendo que a graça de Deus é algo que me leva para um caminho de santidade, e esse caminho de santidade é o caminho que eu preciso aperfeiçoar. Sabe o que eu venho no meu coração?
Você foi criado por Deus para ser um ser santo, santo. E todas as vezes que você peca, não é a sua vocação pecar. A sua vocação é ser santo, santa. E todas as vezes que eu erro, que eu peco, a minha inclinação não deve ser, mas agora que eu pequei, eu vou ficar aqui neste lugar. Não. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos desviando de um caminho. E quando você se desvia desse caminho, é só você voltar para o caminho, porque o Pai está te esperando. A nossa vida expressa o estilo de vida e confiança. Precisamos, queridos, entender isso. Quando nós entendemos aqui que a santidade ela é um processo, nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14, quando nós lemos assim: façam caminhos retos para os seus pés. Olha só esse texto, o que ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é a versão antiga. Queridos, o que nos impede de ver a Deus? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando chega alguém para mim e fala assim: pastor, eu não estou ouvindo Deus falar comigo, eu oro, mas Deus não fala comigo. A primeira pergunta que eu falo: querido, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de santidade? Você tem confessado aquilo que você tem pecado? Você tem ido ao lugar de perdão? Sabe por quê? Porque Deus é santo e Ele não tem como se relacionar em um ambiente de pecado. Mas todas as vezes que nós desobstruímos esse lugar, Ele fala: uau, filho, agora sim. Não é porque Deus não quer, mas porque Ele não quebra princípios e leis que Ele mesmo estabeleceu. Preste atenção, Deus é um Deus de princípios. E quando nós lemos na palavra de Deus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você pode ser o ser mais bonito da terra, pode ter passado 20 vezes na fila da beleza, mas Deus vai falar bem assim: é um princípio, e Deus não quebra princípios. Mas aí quando você vai para aquele lugar e fala bem assim: Deus, eu pequei, Pai, me perdoa, eu tenho tanto nojo do que eu fiz aqui agora, então eu te peço perdão pelo meu pecado. Você abre acesso novamente, e o Pai começa a falar com você, porque você quebrou aquilo que te impedia de se relacionar com Deus de santidade. Aleluia! E a palavra de Deus ainda nos diz sobre os maridos, tá? Maridos, resolve tudo o que você tem para resolver com a sua esposa, para que as suas orações sejam atendidas. Tem marido que está orando aí há anos, e fala: pastor, Deus não me responde. Queridão, vai na sua esposa aí. Mulher, tem alguma coisa que eu fiz em algum dia, em algum momento, porque marido é assim, né, gente? E que eu não te perdi perdão, então eu quero te liberar perdão. Pede perdão, queridos, porque a palavra de Deus nos diz para que as suas orações sejam respondidas. É um princípio espiritual, queridos. Então, quando nós olhamos o que o princípio diz, nós nos conectamos com aquele que pode nos responder. Amém? Santidade é um esforço, santidade é um processo. E por último, somos chamados para viver uma vida de poder do Espírito. Queridos, a nossa vida expressa o estilo de vida, confiança e valores que nós temos. Ou seja, aquilo que você vive, ele vai expressar aquilo que você crê, aquilo que você deseja viver na sua vida. A oratória, os recursos, as tecnologias, tudo isso que Paulo está falando aqui, eles são recursos importantes, mas eles são secundários. Sabe por quê? Porque antes de qualquer coisa,
Deus nos chamou para sermos testemunhas de Jesus. Uma vida de firmeza, uma vida de fortalecimento, uma vida onde nós vamos caminhar firmes em Jesus, é uma vida onde nós entendemos que nós somos testemunhas. Somos chamados para uma vida de poder do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm uma vida para comunicar e não para testemunhar. E quando nós lemos lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, nós lemos que mas receberão poder. Aleluia. Jesus, nos seus últimos momentos ali com seus discípulos angustiados ali, porque Jesus iria partir. E Jesus dando as últimas instruções, ele fala o seguinte: mas receberão poder. Pentecostes não tinha acontecido ainda, queridos. Era uma expectativa, era uma espera daquilo que poderia acontecer. E Jesus fala: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra, e até em Jardim Camburi, lá na PIBJC. Aleluia! É isso. Esse testemunho, queridos, só é possível com a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe qual é a definição de testemunha? Testemunha é uma pessoa que testemunhou, que assistiu a um fato ou a um acontecimento. Uma pessoa que assiste a um fato a fim de atestar a sua veracidade, a fim de atestar que aquilo realmente aconteceu. Queridos, quem estava lá do lado de Maria quando Jesus morreu? Lá, olhando lá na cruz. Levanta a mão aqui que nós queremos te receber nessa noite aqui. Tem aqui? Não. Quem estava na ceia? Na ceia, né? A gente sabe que tinham os discípulos, estavam todos lá, mas tinha algumas pessoas. Quem tirou a foto da ceia? Está aqui nessa noite? Não. Queridos, nós somos chamados para sermos testemunhas. Mas a definição de testemunha é alguém que presenciou um fato, alguém que viu com seus próprios olhos ali aquilo que aconteceu. Nós só seremos testemunhas pelo Espírito Santo de Deus em nós, porque senão nós seremos apenas contadores de histórias. E é muito diferente você contar algo que aconteceu e que você não crê. Eu posso contar de algo que aconteceu muito bonito, mas eu não acredito naquilo. Mas nós somos chamados para contarmos como sendo testemunhas. Ah, querido, quando você contar da morte e da ressurreição de Jesus, quando você tomar nessa noite o cálice, quando você tomar aqui nessa noite o vinho, você pode fechar os seus olhos, você pode celebrar como se você estivesse ali na cruz, ali Jesus morrendo, como se você estivesse ali chegando com aquelas mulheres no túmulo, e você olha para aquele túmulo e o túmulo está vazio. Aleluia! Eu vi com os meus próprios olhos que o meu Salvador venceu a morte. É isso. Paulo está chamando aquelas pessoas que 50 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, eles poderiam contar que eles estavam ali naquele dia como testemunhas de quem é Jesus. Se nesse ano 37 da primeira igreja batista em Jardim Camburi, nós não continuarmos com o nosso coração firmes, aquecidos, falando desse Jesus que morreu e que ressuscitou, nós estaremos vendendo para as pessoas entretenimento, estaremos impedindo que elas conheçam um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que salva as pessoas da morte. Você é uma testemunha, querido. Por onde você for, existe o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você. E você pode falar com toda a autoridade: eu sou testemunha de Jesus. Qual é o tamanho desse poder que está em nós? Nós somos chamados para uma vida de poder, mas qual o tamanho desse poder? Mateus 19,
26 diz o seguinte: quando Jesus olhou para eles, respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Esse poder é um poder que pode todas as coisas. Gálatas 5:16 disse: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse poder é um poder que te fortalece para vencer as lutas da carne. Hebreus 11, do capítulo 11, pela fé Abraão e também a Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Esse poder é um poder que gera vida numa mulher estéril. Lucas no capítulo 1, versículo 35 diz: o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá as suas asas. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eu estou cantando aqui a oração da nossa irmã Maria. Quando ela foi visitada pelo anjo, ela ficou em dúvidas do que aconteceria sobre a vida dela. E a palavra de Deus nos diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E ela foi envolvida com esse dunamis, com esse poder. E ali foi que nasceu Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse poder, essa vida do poder do Espírito Santo, é o mesmo poder que nós lemos aqui agora em Atos no capítulo 1, no versículo 8, que sereis revestidos de poder, e essa palavra se cumpriu. Esse poder foi liberado ali em Pentecostes. E todas as vezes que você precisar desse poder, o Salmo 105 no versículo 4 nos diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. O poder de Deus está disponível para nós, para que você tenha uma vida de firmeza, uma vida de constância. O primeiro princípio é você entender que você só vai ser firme e constante todas as vezes em que você se lembrar do motivo pelo qual você está no caminho. Você só vai permanecer firme e constante todas as vezes que você entender que você foi chamado para uma vida de santidade, e que essa vida de santidade é a vida que vai te ajudar a permanecer todos os dias na presença de Jesus. Eu tenho falado muito para os jovens e para os adolescentes, agora já passando um pouco o cajado para o pastor Léo e para o pastor Caian, futuro pastor Caian, nosso seminarista. Se a nossa vida cristã, queridos, ela ficar sendo baseada numa expectativa da igreja, numa expectativa do evento, numa expectativa de que, poxa, aconteceu tal coisa e a igreja deixou de fazer tal evento, ou deixou de fazer tal atividade, você sempre vai se frustrar, porque o homem é falho, e as suas expectativas podem não ser supridas, mas o nosso olhar, a nossa esperança, sempre tem de estar no Senhor. Porque todas as vezes que você espera no Senhor, Ele vai suprir aquilo que você precisa. Todas as vezes que você espera no Senhor e que você lança sobre o Senhor a sua dúvida, o seu medo, a sua angústia, a sua revolta, saiba que Ele vai se revelar a todos aqueles que o buscam. Todas as vezes que você buscar o Senhor, Ele vai te responder. E por último, que nós acabamos de ler, somos chamados para uma vida de poder do Espírito Santo. E o que Paulo estava falando para esses irmãos, queridos, o que Paulo estava falando para essas pessoas aqui é o seguinte: olha, vocês estão num contexto em que, se vocês não caminharem numa dimensão espiritual, de um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, se vocês não forem para este lugar de intimidade, e de colocar realmente Deus diante das pessoas,
para que elas possam desfrutar desse dunamis, desse poder, queridos, vai ser muito difícil. E tantas vezes, queridos, eu falo que o ministério missionário, ele é um ministério que tem muito dessa questão da libertação e dos milagres e dos dons espirituais. Por quê? Porque são ambientes onde as pessoas precisam conhecer do amor de Deus, do poder de Deus, e tantas vezes você tem alguns minutos, alguns momentos ali com aquela pessoa. Tantas vezes você chega num ambiente onde a pessoa está opressa, está endemoniada, onde a pessoa precisa ali de uma visitação rápida ali da presença de Deus. E todas as vezes que você chega nesse lugar, queridos, não tenha medo de falar bem assim: Espírito Santo de Deus, eu fiz a minha parte, eu estou aqui, eu estou com todos os meus pecados confessados, eu estou caminhando em santidade, então eu te peço, vem com a tua presença aqui, em nome de Jesus, cura, liberta, salva, restaura. E todas as vezes que a gente se expõe a esse ambiente, queridos, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, a gente é surpreendido por Deus. E o que Paulo estava fazendo com esses irmãos era isso, queridos. Gente, vocês estão num dos lugares mais idólatras do mundo. Se vocês não confiarem no dunamis, no poder de Deus, que pode transformar a vida dessas pessoas, vocês vão ficar tentando debater com elas filosofias, vãs filosofias, que a minha filosofia é melhor do que a sua, que o meu Deus é melhor do que o seu, porque na filosofia grega existem outros deuses que se comparam a Jesus, gente. Então você está falando de Jesus, ele está falando de um outro Deus. Você está falando de uma coisa, ele está falando de outra coisa. E você vai ficar ali por dias, nessas plataformas, tentando debater. Eu não sei se você fez alguma semelhança com o nosso Instagram, com o nosso Facebook de hoje, com os nossos grupos de WhatsApp da vida, e que tantas vezes a gente fica ali, impedindo, perdendo o nosso tempo, mas o que nós precisamos fazer, é falar o seguinte: você quer discutir mesmo comigo? Então tá, vem aqui, vamos tomar café comigo, que eu vou colocar você diante do dunamis, do poder que pode transformar a sua vida, do poder que venceu a morte, do poder que ressuscitou, do poder que ressuscita mortos, do poder que dá vida àquele que está morto emocionalmente, do poder que transforma uma pessoa que está ali num leito de morte, do poder que restaura um casamento, do poder que traz um filho que está perdido, do poder que traz aquela pessoa que não tinha mais expectativa nenhuma de vida. É esse o dunamis que eu tenho para te apresentar nessa noite. E uma noite de ceia como nós estamos aqui, eu não poderia trazer uma mensagem diferente do que essa. Ela é um memorial, sim. Nós estamos cumprindo uma ordenança até que Ele volte. Até que Jesus volte, nós estaremos aqui juntos celebrando essa ceia. Mas todas as vezes que nós olharmos para estes elementos, nós precisamos trazer à nossa memória a mensagem da cruz. Antes de nós irmos para a ceia, eu queria fazer uma pergunta, porque aquela igreja de Corinto, ela estava ali num contexto, sendo testemunha de Jesus, falando do amor dele, e nós estamos aqui nessa noite como testemunhas de Jesus. E como testemunho de Jesus, eu posso falar do Deus da provisão. O Deus que já trouxe provisão para minha casa, para minha família. Eu posso falar de um Deus que é o Jeová Rafá, que já se manifestou com cura sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha esposa. Eu posso falar de um Deus que é o Jeová Shalom, que traz a paz, que já trouxe a paz ao meu coração em tantos momentos em que eu precisei, e que foi certamente sobrenatural. Mas eu quero te apresentar nessa noite Jesus. E para que você tenha acesso a esse Deus, a porta é Jesus. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus. E como eu falei logo no início, a única coisa que você precisa fazer nessa noite para receber esse Jesus é entender que é pela graça. A graça que se manifestou através da cruz e que está disponível para você aqui nessa noite. Então feche seus olhos. Talvez nessa noite você precise tomar essa decisão no seu coração. Você fala assim: pastor, eu nunca entendi que a salvação seria somente pelo fato de eu reconhecer que Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou por mim, e eu recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Sim, quando você faz isso, você está reconhecendo o favor de Deus através de Jesus, a graça, um favor imerecido. E se nessa noite você quer receber este favor de Deus, eu queria te conhecer, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Se nessa noite você fala bem assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, levante uma de suas mãos, eu queria te conhecer. Você está falando bem assim: pastor, eu nunca orei assim, dizendo assim: Jesus, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Nós temos uma equipe aqui que nós vamos orar com você e por você, nos alegrando com você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração? Talvez você nunca tenha orado reconhecendo isso. Eu queria te conhecer. Nós queremos te receber na família daqueles que um dia fizeram isso. Todos que estão aqui já fizeram isso uma vez, já oraram e já fizeram essa oração individual dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Temos alguém? Levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer, eu quero me alegrar com você, te dizer assim: bem-vindo à nossa família, bem-vinda à nossa família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que alegria saber que todos aqui nessa noite já tiveram essa oportunidade de um dia reconhecer que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus. E é por isso que nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Leonardo, que vai celebrar aqui conosco o primeiro elemento, e depois juntos nós estaremos aqui adorando o nome de Jesus. No dia que eu participei da minha primeira ceia, no cálice, eu lembro que estava escrito: em memória de mim. E aquilo foi muito marcante, porque a Bíblia fala que quando Jesus repartiu o pão, Ele diz: faça em memória de mim. Eu sempre fico pensando, talvez, o que eu mais tenho que lembrar do que aconteceu naquele dia. A gente sempre às vezes lembra como Jesus foi humilhado e zombado pelos soldados, rasgaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, as chicotadas, o carregar da cruz. Mas tem uma passagem